Voltei agora do riacho para testar aqui um micro popper que eu fiz no anzol número 10, bastante pequeno, e com isso a gente mantém sempre a nossa memória muscular, como também a nossa precisão de arremesso, e tenta alguns peixinhos aí que estão disponíveis. Se as ariranhas assim não tiverem já comido, como disponibilizei para vocês. Aproveitando esse dia de março, um período final de verão, aonde eu tenho a frutificação aqui da minha residência com o caqui, eu montei o meu modesto conjunto de atado ali para assim fazer usufruto de comer um caqui e poder atar uma mosca na sombra. Com isso eu fico escutando os pássaros, como também percebendo a natureza. Essa filantropia que a modalidade do fly fish nos possibilita, nem todos podem ter, se não assim forem muito longe pescar. E quando você inicia no atado de mosca ou na modalidade do fly, propriamente dito, com certeza, se você tivesse começado em 1980, você teria uma dificuldade muito grande, porque aqui no Brasil não se falava de fly. A gente vai sentar aqui um pouquinho e vamos trocar alguma ideia antes da gente passar o conteúdo deste vídeo. Pescar com mosca não é simplesmente uma forma de tirar o peixe da água, mas sim ter uma luta bastante justa com ele. Eu posso comparar o fly fishing como você saborear uma fruta colhida do pé e com um sabor especial, porque a árvore foi plantada por alguém da minha família. Tem um sabor muito mais intenso, porque tem toda uma história em cima deste sabor desta fruta. Esta fruta aqui, para quem não conhece, é um caqui. Vamos fazer então uma analogia com esta fruta que foi de semente plantada, a árvore que cresceu, gerou frutos e hoje está me servindo de fonte de alimento a mim e aos pássaros. Da mesma forma, o equipamento de fly que você assim consegue construir, a sua mosca feita então através de ferramentas que você mesmo construiu, usando materiais simples. Esta é a essência do fly. O fly, na sua herança primordial, existe na escolha da árvore que você iria cortar para fazer o caniço, que tipo de linhas que você ia usar, seria usado a trança da crina de cavalo, e também os tipos de materiais disponíveis para a fabricação do anzol, como também do material para assim fazer as suas moscas. Esta é simplesmente a essência do fly, respeitar a natureza e interagir com ela. Quanto mais você se aproxima disso, mais você entendeu a filosofia. Então os pássaros assim saboreiam esta fruta, que eu, como um bom mosqueiro que sou, respeito toda a natureza que me permeia. Logicamente que uma árvore dessa gera muitos frutos, eu vou consumir alguns, outros vou fazer ofertas a amigos e boa parte deles fica aí na árvore para alimentação da minha fauna e flora que está por aqui. Nós temos a floração, onde as abelhas vêm aqui fazer a coleta de néctar, os beija-flores, e os pássaros canoros que se alimentam de frutas, ok? A gente aqui pensa também no bem-estar deles. Logicamente que a gente pode aproveitar até a semente do caqui para fazer alguma mosca. A gente pode utilizar a técnica dos coleópteros, que eu já ensinei para vocês, aplicando no atado de mosca. Não basta você ter conhecimento para fazer uma vara de fly, como também fabricar uma morsa ou uma bobina, mas sim você ter o princípio do fly fishing na sua mente, ou seja, é uma filosofia de vida, tá bom? E com isso eu vou mostrar a vocês que vocês têm materiais em casa muito simples, que de certo vocês até descartam e poderiam se transformar em ferramentas de atado.
nós vamos para dentro do escritório da pesca, falar um pouco mais sobre essas ferramentas, esses materiais e executar algumas, para que vocês possam ver então como é fácil fazer as ferramentas de atalho. Mas antes disso, eu vou absorver aqui a vitamina deste caqui, é vitamina C, e assim eu consigo ganhar mais energia e proteger o meu corpo dessa situação tão difícil que nós ainda estamos vivendo, um período bem difícil do coronavírus. E também um problema muito sério que a gente vai falar também, que seria a quantidade de resíduos que o nosso planeta já está ficando por aqui. Nós precisamos pensar nisso, e quem é um bom mosqueiro, quem é ecologista na sua filosofia de vida, quem pensa na natureza, porque sem ela nós não podemos praticar o fly fishing, com certeza vai concordar comigo. Estava aqui tomando meu café e refletindo sobre um assunto bastante relevante que eu sempre estou falando. O cuidado com a quantidade de material que a gente descarta e não reaproveita. A reciclagem. Você sabe quanto é que um brasileiro, em média, ele faz de resíduo sólido diário? 0,67 quilos. Com 75 anos, ele vai produzir em torno de 17 toneladas, mais ou menos por aí. Então, quando ele tiver 75 anos, olha a quantidade de lixo que ele já jogou. Isso é uma média. Anualmente, nós podemos dizer que em torno de 79 milhões de toneladas de lixo ano o Brasil produz. Isso dados de 2019. Nós já temos 2022. Então, reciclar, aproveitar, utilizar materiais, ter consciência quando descartar o lixo, coleta seletiva, aproveitar as cascas e outros itens que se pode fazer um adubo orgânico para quem tem condição, tem uma casa, tem esse fim de aproveitar. Aqui na minha casa eu tenho esse adubo orgânico para melhorar as minhas plantas, então eu procuro descartar o mínimo possível. E dentro deste quesito, quem já me conhece há longo tempo aí, eu venho sempre batendo nesta mesma tecla, reciclar para dentro da área de pesca com mosca. E isso eu vou falar um pouquinho mais para vocês agora, já sentado aqui no sofá, para a gente entender um pouco mais o que a gente pode aproveitar. E às vezes vocês que estão me assistindo não pensam, nem têm ideia de quanta coisa se pode fazer com alguns objetos que vão ser descartados. É certo que, ecologicamente falando, todo mundo gosta de um ambiente clean, organizado, natureza com animais, água limpa e tudo bonitinho como tem que ser. Mas infelizmente a gente sabe que aqui no Brasil passa ano, vem ano e a coisa continua praticamente do mesmo jeito. Rios vão sendo mais poluídos, ambientes vão sendo degradados, ictiofauna e fauna sendo devastada, alterada e até extinta. Isto é um problema de quem me assiste, meu e de todo mundo, não só do Brasil. O universo todo tem que trabalhar pensando neste ponto de vista. Não temos outro planeta para morar, pelo menos por enquanto. E se não cuidarmos do que nós temos, com certeza não vai sobrar muito daqui a um século, 2 talvez, não é? A gente tem que pensar nisso agora, não é daqui a 20 anos, com acordos internacionais aí. A gente tem que fazer a nossa parte já. E eu já venho trazendo esse quesito já de muito tempo, desde o tempo que vocês não me conheciam virtualmente, digamos assim, como o Melock Fly. Mas essa teoria eu já trago
de longas décadas, tá? Bom, como eu raciocino e como eu enxergo isso? A gente pode dizer que tudo que temos em nossa volta pode ser reciclado. Isso é praticamente certo. A forma e o que você vai fazer com esse material é que é o grande segredo. E eu acho que deveria ser bastante enaltecido pessoas que têm essa preocupação. E é justamente o contrário. São as que menos têm valor, talvez, de mídia. São as mais repudiadas. E deveriam ser as mais enaltecidas. Enaltece-se o produto pronto, mas não enaltece aquele que recicla e transforma em um bem útil, seja para a finalidade que assim a pessoa precise utilizar. Com certeza eu dou muito mais valor a um produto que foi reciclado, porque tem toda a consciência ecológica agregado a ele, do que um produto industrializado. Mas infelizmente no Brasil ainda seguimos um raciocínio do que o que é produzido na indústria é o que é o prestigiado. E o reciclado é um produto que não tem valor agregado. Uma pena, porque com isso uma família de 4 pessoas gera em torno de um ano 70 toneladas de lixo. E não há aterro sanitário que aguente tanto volume de lixo. Com isso nós devemos pensar que outros países mais importantes europeus valorizam o produto reciclado, como também uma potência como a da China, que está chegando ao patamar aí de uma potência mundial, ela se utiliza da reciclagem para a fabricação de variados tipos de produtos, inclusive também produtos voltados para a pesca esportiva. Não dizendo que você vai encontrar na China só produtos de baixa qualidade. Pelo contrário, você tem de baixa, de média, de alta qualidade. Vai depender de quanto você quer investir, tá? Fiquem sabendo que muita gente que vende produto no Brasil faz negócio com a China e vende aqui no Brasil produtos bons. Vai depender desta forma. Então podemos dizer que o produto que é assim reciclado deveria estar no mesmo patamar de um produto industrializado. Ou seja, um produto que assim tem o mesmo valor agregado. Infelizmente isto não acontece ainda, mas é um pensamento que nós devemos levar em consideração. Um exemplo bacana que eu posso dizer para vocês é, por exemplo, esta roda de bicicleta que está indo para a reciclagem. A gente pode aproveitar e fazer muita coisa com ela dentro do nosso quesito atado de mosca. Querem saber o que? Por exemplo, esta parte aqui do cubo, nós podemos fazer partes de uma moça de atado. Alguns amigos meus aí já fizeram, utilizando essa estrutura central do cubo, rolamento e eixo, a parte central de uma moça de atado. Eu posso garantir a você que o eixo de uma roda de bicicleta, como os raios, foram os materiais que eu utilizei na minha primeira moça de atado, como também nas minhas ferramentas de atado. E essa estrutura de alumínio externa aqui, nós podemos fazer até um passaguá, ou seja, uma estrutura de uma netfly, tá? Como é o exemplo aqui, ó, tá? Esta aqui foi uma das minhas antigas que está sendo restaurada, tá? Como também esta bobina de atado aqui foi feita com a estrutura do raio da bicicleta, tá? Para quem não conhece aí, é uma bobina inspirada no padrão da Tienko, uma marca japonesa para atado de mosca. Como até o cabo de vassoura, que a gente às vezes acontece de quebrar, nós podemos reciclar para fazer pingentes para aqueles pescadores que gostam de se ornar com o peixe, que assim tem a sua preferência, ou aquele peixe que traz aquela maior emoção, seja uma tilápia, uma truta, um robalo ou outro qualquer. Aquela pessoa que tem um pouco mais de habilidade, com certeza consegue trazer ali o estereótipo daquele peixe. Eu acho que isso é que é relevante.
e não o produto simplesmente pronto, industrializado, que você coloca numa máquina e sai do outro lado. Todo produto que é feito manualmente, ele tem um valor agregado, e as pessoas hoje em dia inverteram este processo. As pessoas que fazem o produto na mão praticamente não tem mais valor. O que vale é o produto feito pela máquina. E eu acho que isso a gente perde muito, porque nós temos grandes artistas, artesãos que estão sendo desvalorizados, esquecidos e apagados, e sendo valorizado só a mídia industrial. Eu acho que é isso que nós temos que levar em consideração. Uma não vive sem a outra. Reflita e pense sobre isso. Dessa forma, então, perceberam que o vídeo foi bastante relevante em reflexões que nós devemos levar em consideração. Mas é certo que a minha primeira amostra e a minha última amostra, como também a minha primeira bobina de atado e a minha última bobina de atado fabricada, não é? Como as demais ferramentas, todas foram feitas com materiais reciclados, materiais aproveitados de outros itens manufaturados que iam ser descartados, ok? Este conceito ajuda e preconiza o que eu falei anteriormente na parte introdutória do vídeo, como também na parte ilustrativa do que vem a ser a filosofia da pesca com mosca no conceito mais íntimo, mais profundo de ser. O nosso padrão aqui de aro de bicicleta danificado, tá? Ele está danificado, ele não está legal não, gente, está bem danificado. Isso aqui foi um item que foi descartado. Então, como eu sabia que o cubo, a parte dos raios e o alumínio ainda poderia ser dado um destino nobre, eu assim pedi à pessoa que estava assim jogando fora para que se pudesse ser então aproveitado. Logicamente que o item ia ser descartado, foi devidamente processado, ou seja, higienizado e separado, desmontado. Eu obtive então os raios que podem ser de tamanhos maiores ou menores, de inox ou não. Esses aqui são de metal, tá? 1,2 aproximadamente a espessura de um grafite, para vocês terem uma ideia. Aqui eu tenho um guarda-chuva que foi da minha senhora, da minha esposa, que estava quebrado. Como vocês podem ver aí, está danificado. Ela ia se descartar e eu disse, não, dá para cá que a gente faz alguma ferramenta de atado com esse material aqui. E eu vou mostrar para vocês como raciocinar então, porque os projetos que eu já disponibilizei estão na minha página Melocfly. Aqueles que estão aí curiosos podem ir lá, mas muitos não conseguem ler um projeto, não entendem a filosofia de fotografia em passo a passo. Muita gente só precisa de um vídeo demonstrativo para assim conseguir fazer alguma ferramenta ou entender o princípio básico deste processo de reciclar e criar ferramentas com materiais totalmente sem custo. O custo praticamente é zero e você tem boas ferramentas de atado. Bom, eu falei com vocês aí que esse cubo aqui já foi morsa de atado. Com certeza ele serviu para esta parte central aqui da morsa, aonde sustenta a haste. Tá? Dois amigos então utilizaram esta parte central, o cubo da roda de bicicleta, para fazer a estrutura da sua morsa. Um deles foi o Eliseu Carneiro e o outro foi o Jorge Luiz Conrado, meu grande mestre e amigo Conrado. Ele se assim beneficiou. E se não me engano, creio que também o Pepito
também fez uma usando o cubo de bicicleta. Ou seja, 3 pessoas que utilizaram esta filosofia de reciclar. Temos outros, com certeza, fora e dentro do Brasil. A ideia, o conceito, o princípio é abrangente. Ele está aí disponível para todos, basta você saber a metodologia. Isso a gente vai entender olhando aqui mais de perto como é que funciona o raciocínio lógico de aproveitar itens para dentro do atado de mosca, barateando e fabricando ferramentas que parecem até compradas em loja. Quem está gostando aí, deixa seu like, faz o vídeo viralizar, comenta aí embaixo o que vocês acharam aí dos materiais. Se vocês fazem, por exemplo, uso de uma escova de dente para fazer material de atado. Será que dá para fazer alguma coisa com escova de dente quebrada ainda por cima? Será que a gente consegue? Com certeza vocês vão aprender muita coisa com o Meloc Fly. Lá na minha página já tem muita coisa e no meu canal a gente vai complementando esses conceitos e ideias para que vocês aí que são do atado de mosca do Fly Fishing saiam ganhando. Um forte abraço a todos e vamos seguindo com o vídeo.